E se a competição pelo nosso próximo emprego não for contra outra pessoa, mas sim contra uma máquina? Hoje a gente vai mergulhar numa visão sobre o futuro do trabalho, que pode, olha, mudar totalmente o jeito que a gente encara uma carreira. A fonte para essa nossa conversa é um guia para quem está pensando em entrar no mundo da robótica. E o argumento que ele traz é ao mesmo tempo bem assustador e muito inspirador. Pois é, essa frase aqui resume tudo, né? Mostra o tamanho da mudança que a gente está vivendo. Não é só uma evoluçãozinha do mercado de trabalho, não. É uma revolução, de verdade. As regras do jogo, elas estão sendo completamente reescritas. Bem na nossa frente. Pensa naqueles trabalhos que a gente sempre viu como a base de tudo. Agora, imagine que muitos deles passam a ser feitos por robôs. E robôs que fazem tudo mais rápido, mais barato e, vamos ser honestos, de forma mais eficiente. E o mais doido é que isso não é papo de filme de ficção científica, não. Está acontecendo agora. E a velocidade com que tudo está mudando é impressionante. E isso muda absolutamente tudo. O jeito que a gente se prepara para o mercado, as habilidades que a gente valoriza, tudo isso precisa ser repensado. A questão principal deixa de ser será que eu sou melhor que o outro candidato e passa a ser o que é que eu sei fazer que um robô não consegue. Para a gente sacar a lógica por trás dessa baita transformação, vamos tentar entrar na cabeça de quem contrata. Um ex-executivo de uma empresa de alta tecnologia, um cara que já gerenciou centenas de pessoas, dá uma visão bem sem filtros, sabe, da mentalidade de um empregador. E olha, se prepara, porque a conclusão dele é surpreendente e até meio desconfortável. Caramba! 9 em cada 10 vezes. É uma declaração forte, né? Quase um soco no estômago. Isso leva a gente para uma pergunta que não quer calar. Mas por quê? O que faz uma máquina ser tão mais interessante que um ser humano na visão de quem contrata? Vamos dar uma olhada nas 10 razões por trás disso. O que a gente está vendo aqui, na verdade, é uma lista de todas as dores de cabeça que um funcionário humano pode dar, né? O robô não tem vida pessoal, não acorda de mau humor, não precisa parar para o cafezinho. Ele é, basicamente, a eficiência em pessoa. Quer dizer, em máquina. Ele elimina todas aquelas variáveis humanas que, de um jeito ou de outro, podem atrapalhar a produtividade. E a lista continua, e o padrão fica cada vez mais nítido, né? O robô é o funcionário perfeito se a gente pensar em previsibilidade e obediência. Ele não vai ficar vendo vídeo de gatinho na internet no meio do expediente, não vai questionar uma ordem e, talvez o mais importante para uma empresa, ele não representa um risco legal. A vantagem do robô nesse cenário é esmagadora. E não vamos pensar que isso vale só para trabalho mais simples, de baixa remuneração, não. Pensa num barista super talentoso, um verdadeiro artista do café. Um robô pode simplesmente replicar o que ele faz com uma perfeição milimétrica, sem nunca ter um dia ruim. A questão aqui nem é só o custo, mas sim ter uma consistência e uma qualidade que talvez nem o melhor dos humanos consiga manter o tempo todo. Ok, diante de um cenário desses, a pergunta que fica martelando na cabeça é: e aí? Como é que nós, humanos, vamos competir com isso? Se os robôs são melhores em tantas tarefas práticas, qual é o nosso lugar nesse mundo novo? Bom, a resposta pode não ser bem o que a gente espera. Mas calma, tem uma boa notícia. Essa história não é sobre o fim do trabalho humano, de jeito nenhum. A chave não é tentar competir com a máquina no jogo dela. É encontrar um jeito novo de trabalhar com ela. Vamos ver agora a oportunidade incrível que surge no meio dessa aparente ameaça. Pensa na transição do cavalo para o carro. As pessoas não tentaram correr mais rápido que os carros. Elas aprenderam a dirigir, a construir e a consertar os carros. O futuro do trabalho segue essa mesma lógica. A gente não tem que ser o cavalo. A gente tem que ser quem projeta, pilota e cuida do carro. E é aqui que o jogo vira. Existem basicamente 3 áreas onde a demanda por talento humano vai simplesmente explodir. São os professores de robôs, que ensinam as máquinas a fazerem coisas novas, os arquitetos de robôs, que projetam e criam novas soluções, e os médicos de robôs, que mantêm tudo funcionando direitinho. A grande questão é: em qual desses papéis uma pessoa poderia se encaixar? Tá, eu sei. Essa ideia de controlar robôs parece coisa de filme de ficção científica, algo super complexo, né? Mas a realidade, olha, é bem mais acessível do que parece. Vamos desmistificar isso e ver como qualquer pessoa pode, de verdade, dar o primeiro passo nessa jornada. Olha só pra isso. Um robô, no fim das contas, é tipo um quebra-cabeça, um Lego. Cada pecinha tem uma função bem específica e que dá pra entender. Não tem mágica, é só tecnologia.
O sensor ultrassônico são os olhos, o motor DC são as pernas. Quando a gente entende as partes, o robô inteiro deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças. É que nem aprender a andar de bicicleta. Lembra? No começo a gente usa rodinhas. Esse é o nível 1, o controle humano, onde a gente dita cada movimento. Depois, a gente tira as rodinhas e tenta seguir em linha reta. Esse é o nível 2, o controle por programa. E finalmente, a gente já tá craque, desviando de buraco, fazendo curva. Esse é o nível 3, o controle inteligente. É uma progressão, um passo de cada vez. E é isso, a revolução robótica já chegou. A questão não é mais se o nosso trabalho vai ser afetado, mas como? A gente vai ser levado pela onda da automação ou vai ser quem surfa essa onda, aproveitando a força dela para chegar em lugares novos e incríveis? A pessoa vai ser substituída ou a que está no controle? No fim das contas, a escolha é de cada um de nós.